que recentemente a Rhea Ripley e a Natália surpreenderam a muita gente? Não só nós, os fãs, mas também os responsáveis da WWE? Pois é, eu vou comentar aqui nesse vídeo a respeito dessas duas lutadoras aqui com vocês, pessoal. Sobre um pouco de cada uma, sobre essa surpresa que nós tivemos nesse último Monday Night Raw, mas não se esqueçam, tá? Coloque aqui nos comentários se vocês assistiram a esse combate que as duas tiveram no último Monday Night Raw. Deixa o like caso vocês também gostem desse estilo de vídeo, que é um estilo de vídeo simples com o objetivo de conversar com você, que também é fã de WWE. Mas pessoal, o que eu quero comentar com vocês é isso. Acontece que no último Monday Night Raw, a Rhea Ripley defendeu o título mundial feminino contra a Natália. Acontece que essa não é a primeira vez que isso acontece. A Rhea Ripley também defendeu o título mundial feminino contra a Natália no Night of Champions, que inclusive era aniversário da Natália, mas quem assistiu sabe, o combate foi um squash. Aí depois elas iam repetir isso no Raw e seguiu a mesma fórmula. E no último Monday Night Raw, elas teriam o terceiro combate entre elas. E dessa vez foi diferente. Dessa vez foi um combate que surpreendeu muita gente. Porque não sendo um squash, elas tiveram tempo de fazer um combate mais disputado, e não só isso, um combate agressivo. Elas agiram como lutadoras, e eu gosto disso, porque muitas vezes o pro wrestling moderno, ele foca tanto na agilidade, nas acrobacias, que ele esquece da agressividade que tem que ter nas lutas, e elas tiveram. Inclusive tem um determinado momento onde a Natália aplica um sharpshooter na Rhea Ripley, e a Rhea Ripley faz o challenge, que vai dar o tap out, com a boca sangrando. Foi muito gráfico, foi muito bom. O sangue na divisão feminina, por ser raro, né, ele torna o combate muito mais especial. Mas, obviamente, quem venceu o combate foi a Rhea Ripley, né? A campeã mundial venceu, mas todo mundo aplaudiu a luta, né? Os fãs comentaram, parece que os próprios responsáveis da WWE ficaram bastante felizes, elas ficaram felizes com o combate. É dito isso, quando elas chegaram nos bastidores, elas ficaram bastante felizes com aquilo que elas fizeram. Só que é curioso, né? Por que muita gente se surpreendeu pelo combate ser bom? Porque se você for olhar, a Rhea Ripley é uma excelente wrestler. E se você olhar também, a Natália é uma boa wrestler. Eu acho que a razão por que todo mundo surpreendeu bastante é a maneira como a WWE trata as duas, de maneiras diferentes. Mas vamos começar primeiro com a Natália. A Natália, ela vem daquela época das divas. E na época das divas, praticamente nenhuma lutadora era tratada com muito respeito. Quando eu digo isso, é porque naquela época, na divisão de divas, as mulheres elas tinham pouco tempo. Elas geralmente apareciam, faziam por volta de 6 a 8 minutos de combate e pronto, o combate acabava. A divisão não tinha o tamanho e o peso que tem hoje. E para piorar, o caso da Natália é um caso ainda pior. Acontece que a WWE já tratou a Natália com outro tipo de desrespeito, né? A Natália muitas vezes ela é vista como uma galhofa pela própria empresa. Às vezes a empresa dá um push para ela e ela vem lá em cima e já foi campeã de divas, já foi campeã feminina, mas depois a empresa faz com que ela caia de uma maneira assustadora. Tinha uma época, eu não sei se vocês se lembram, se vocês assistem WWE há mais pouco tempo, talvez não, mas se vocês assistem a WWE por volta de 10, 11 anos, vocês talvez se lembrem disso. Existia essa época das divas, né, onde as mulheres geralmente pareciam Barbies, né, elas não lutavam tão bem, e a WWE teve a ideia de dar um push para a Natália e para a Beth Phoenix. E elas fizeram uma dupla, onde a proposta delas era elevar a divisão de divas, né? Elas eram as heels, mas elas eram a parte forte assim, da equipe. Só que aconteceu uma lesão com a Beth Phoenix e ela teve que se ausentar. E a Natália, ela acaba por ficar sozinha. E nisso a WWE tem uma péssima ideia e faz uma das storylines mais constrangedoras e desrespeitosas que eu já vi. Quem viu sabe. Eles colocavam a Natália para aparecer todas as semanas para peidar. Exatamente, é uma storyline de flatulência da Natália, é uma coisa tão absurda, isso gerou uma repercussão tão negativa nas redes sociais, que sinceramente, graças a Deus, pouca gente se lembra disso, e eu espero que a WWE nunca mais tenha uma ideia tão ridícula. Isso é só um exemplo para que vocês percebam o como a WWE desrespeita a Natália. E não só isso. Além do desrespeito que a própria empresa tem por ela, a Natália também não contribui com a sua falta de carisma. A Natália, por muitos e muitos anos, tem a mesma gimmick de uma lutadora da família Hart. E isso acaba desgastando um pouco.
essa falta de personalidade, sabe? Ela é muito fraca no microfone. E como eu disse, ela era muito elogiada pelas habilidades em ringue dela por ser uma boa lutadora. Mas à medida do tempo, que ela não evolui como personagem e vai chegando a revolução das divas que se transformam em evolução feminina, vai aparecendo melhores lutadoras, a Natália vai se tornando obsoleta. Então, talvez por parte da Natália, as pessoas não esperavam um bom combate graças a esse tratamento que a empresa tem por ela. E por outro lado, você tem a Rhea Ripley. A Rhea Ripley é um pouco diferente. Ela veio numa outra era, diferente da era da Natália, onde as mulheres são valorizadas. A Rhea Ripley, recentemente, ela já teve um histórico de bons combates. Ela trabalha no main roster junto com a stable, a Judgment Day, onde ela foi bastante reconhecida. Mas verdade seja dita, desde que a Rhea Ripley ela vence o título feminino lá na WrestleMania contra a Charlotte Flair, que na época era o título feminino do SmackDown, hoje em dia é o título mundial feminino, né? Onde a Rhea Ripley fez um excelente combate. Desde então a Rhea não tem tido destaque com o título. A defesa dela de título contra a Zelina Vega, obviamente, como tinha que ser, foi uma defesa rápida, e depois ela defendeu o título contra a Natália nessas ocasiões que eu falei. Então muita gente não estava esperando que a Rhea Ripley fosse entregar o combate que ela entregou. Então isso acabou pegando todo mundo de surpresa, porque a WWE mostrou que é fácil proporcionar um bom espetáculo para os fãs. É só não tratar essas lutadoras como galhofa, é só não tratar com descaso. Olha como teria sido interessante se esse combate que aconteceu no último Monday Night Raw não tivesse acontecido num Premium Live Event, num pay-per-view. Poderia ter acontecido isso no Night of Champions. E a WWE, de propósito, no aniversário da Natália, faz tudo como um squash. Aí a WWE poderia investir em mais segmentos da Rhea Ripley, interagindo com a própria Natália, em segmentos e rivalidades, mas não. A Rhea Ripley fica só no Judgment Day. Só, e o problema é ser só. Não, o problema não é a Rhea Ripley estar na Judgment Day. O problema é que a Rhea Ripley fica só na Judgment Day. Eles meio que esquecem que a Rhea Ripley tem um título feminino, né? E eles basicamente tratam a principal desafiante da Rhea Ripley com total descaso. Que já não tem, como eu disse, um histórico tão favorável. E aí pega todo mundo de surpresa. Mas uma coisa fica clara, né? Por esse combate que aconteceu no último Monday Night Raw, mostra que, muitas das vezes, nós só não temos algo bem feito porque a empresa não quer. Porque a empresa escolhe fazer storylines sem sentido. Porque a empresa escolhe desrespeitar as superestrelas. Porque a empresa escolhe a não dar aos fãs uma luta que facilmente poderia ser dada, como foi dada nesse último Raw. Vocês viram que num episódio semanal de Monday Night Raw foi mostrado que se a WWE quisesse fazer isso no pay-per-view, poderia ter feito? Então, a WWE muitas vezes se recusa a dar um bom produto. A Rhea Ripley poderia ser uma ótima campeã mundial feminina, mas a WWE parece que se recusa. A WWE parece que não quer. Às vezes parece que a WWE não quer fazer algo bem feito. Aí quando algo é possível, quando a empresa fala, ok, vai lá, mostra o que vocês sabem fazer. Aí todo mundo se espanta, os responsáveis, nossa, os responsáveis da empresa, né? Os oficiais, nossa, que combate maravilhoso. Aí os fãs se chocam, nossa, elas conseguem fazer isso mesmo? Conseguem. Só não fazem porque a empresa não permite, né? O que, sinceramente, às vezes eu fico perplexo de analisar como a empresa pode ser dessa maneira. Ai, pessoal, mas eu tive que fazer esse vídeo para vocês para comentar sobre esse combate, de por que ele surpreende tanto. E por que a WWE muitas vezes parece que não quer que os fãs fiquem infelizes com o produto que poderiam ter de uma maneira lógica, de uma maneira tão fácil. A WWE tem tanto talento em mãos, pessoal, muitas vezes é má vontade. E muitas vezes eu nem entendo porquê, né? É a nossa WWE, como nós podemos amar tanto. Mas estou eu aqui e no próximo vídeo eu volto a falar com você sobre WWE, mas deixa aqui nos comentários, igual falei, deixa aqui, vocês gostaram do combate? Gostaram? Eu gostei, sinceramente, eu acho um combate muito interessante e eu agora quero ver qual vai ser o próximo passo. Para a Natália, só Deus sabe qual, mas para a Rhea Ripley, muito provavelmente vai ser uma storyline com a Raquel Rodriguez, já que depois do combate que as duas tiveram, a Rhea Ripley continuou atacando a Natália, a Raquel e a Liv interferiram e a Rhea mandou algumas diretas para Raquel nas entrevistas, né? Eu não acredito que a Io Sky vai se envolver com a Rhea Ripley, apesar do segmento que elas tiveram de bastidores, não, pessoal. Então eu acredito que vai ser isso mesmo, tá? Mas tá aí. Tivemos um bom combate feminino, pessoal. Deixa o like se tiverem gostado. Até a próxima e tchau!